A fase de grupos chegou ao fim, rapaziada, e a gente vai trazer para vocês agora a seleção da fase de grupos. O melhor posição por posição que jogou nessa fase de grupos aí, brasileiro, estrangeiro. Fala, rapaziada, vamos lá. É isso aí. Eu já vou começar pelo goleiro, cara. Teve muito debate lá no grupo para a gente chegar nas conclusões, mas a gente começa no goleiro com Courtois. Uhum. Cara, o melhor do mundo é ele, né? Mas, tipo assim, que teve mesmo, que foi exigido na competição, apesar de, se fosse para eleger o melhor do mundo, seria ele. Tipo, ele também acabou sendo muito exigido, cara. Que a defesa do Real Madrid estava muito aberta, então tomou muito chute contra o Pachuca, contra o Al Hilal também. Chegou a fazer milagres. E eu fico com o Courtois também, apesar de teve outros goleiros que agarraram muito bem. Por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, o Cláudio Ramos, que era o reserva do Diogo, né? Mas agarrou muito bem também contra o Palmeiras. Exatamente. Até o goleiro rival no grupo ali, o Bruno, né, do Al Hilal, ele foi um goleiro que merece aí a menção honrosa. A gente vê o Esse também nome do agarrou muito. Courtois. Verdade. A gente vê o nome do Courtois, pensa que é pelo nome que ele já tem, mas não, cara. O Real Madrid realmente ficou muito aberto. Eu lembro de alguns milagres que ele fez e, assim, poderia ter o Real Madrid se dado mal nessa fase de grupos se não fosse o Courtois, né? Podia mesmo. Cara, lateral direito agora ficou um debate muito grande, mas a gente acabou ficando com o Vitinho do Botafogo, né? Principalmente pelo jogo contra o PSG. Uhum. Pô, é difícil tu escolher entre Vitinho e Hakimi, que foi o segundo mais votado, né? Que, É, pô, é uma diferença de jogador gritante. Mas, cara, quem fez a partida mais difícil mesmo, quem era o favorito, era o PSG. E o Vitinha fez um jogaço contra o PSG, também contra o Atlético de Madrid, contra o Seattle Sounders. Ele, pra mim, o Vitinha, pô, é. esse Mundial dele sobe eles patamar até. Vamos parar de falar do Vitinha como mediano e como um grande lateral do futebol brasileiro agora. Com certeza. E, meu irmão, olha só, quando empata no grupo, empatou tudo, a galera vai pro confronto direto, né? A partida que os times se enfrentaram. Pô, o Hakimi joga no Paris Saint-Germain. O contexto do Vitinho é outro. Enfrentou o Hakimi, saiu vencedor. Então, né, cara? É tipo assim, aquele piloto da Fórmula 1 com um carro pior venceu a corrida. Isso aí. E, pô, partindo agora pra zaga, acho que não podia ser diferente aí. O cara interminável, eu sou fã, Sérgio Ramos. Jogou muito nessa fase de grupos. Fala tu, Rodrigão. Jogou muito, cara. O Monterrey só tomou um gol, que foi contra a Inter de Milão, e ele fez um gol. Ele abriu o placar contra a Inter de Milão. Pô, tá maluco, Sérgio Ramos é muito ídolo. O Otamendi também do Benfica pode ficar aí de menção honrosa, mas a zaga, vamos falar já o outro também, é Sérgio Ramos e Barbosa. Não tem Perfeito. discussão. Tem nem discussão. Imagina essa defesa jogando junto, irmão, porque o Barbosa jogou muito também nessa Copa. Pô, o Barbosa é outro que foi elevado a outro patamar. Se alguém discordar aí dessa zaga, comenta aí nos comentários que eu quero saber quem vocês acham. A galera pode tentar puxar alguns jogadores aí, por exemplo, do Flamengo, desculpa, que levou pouco gol, né, nessa fase de grupos. Acho Uhum. que o Flamengo só tomou um gol, se eu não me engano. Tomou dois, um contra o LA e um contra o Chelsea. Isso, verdade, tomou 2 gols. Pode a galera tentar trazer algum nome e botar nos comentários aí que tem debate, mas eu acho que eu e o Rodrigão e o Fernandão, a gente chegou nessa lista aí, não tivemos dificuldade para essa dupla de zaga. E, cara, nosso lateral esquerdo, seguindo um pouquinho aí o raciocínio, né, do Vitinho, a gente ficou com o Alex Telles. Alex Telles, porra, lateral esquerdo brabo também, muito seguro, ajudou muito o Botafogo contra o PSG, experiente. Ele sai no segundo tempo, que ele dá uma cansada, né? Mas ele, porra, ídolo do Botafogo já. Contra o Atlético também é a mesma coisa. E contra o Seattle Sounders ele fez um partidaço, que é contra um time pior, mas ele ali ele mostrou muito mais o futebol dele, né? E ficou uma Exatamente. menção rosa pro René, cara, que eu queria puxar o René, né? Meti o louco, mas é por causa da partida que ele fez contra o Borussia. E depois ele foi seguro contra o Mamelodi também. E, pô, o René merece respeito, na minha opinião. Pô, a galera às vezes tem um bloqueio com o René, mas, pô, ele jogou muito realmente, cara. Jogou muito bem. E não foi só nesse jogo, não. Tiveram uns 2 jogos no grupo que ele jogou bem. Verdade. Nosso meio-campo, cara. Se você chegou até aqui, você precisa deixar o like.
aproveita e se inscreve no canal, rapaziada. É de graça. A gente começa com um volante novidade lá no Flamengo que tá jogando muita bola, já chegou destruindo, que é o Jorginho. E eu sei que o Rodrigão é fã do cara. Isso aí é indiscutível, mano. Tá lá no Flamengo jogando muito. Porra, classe, muita classe ele. Muita classe. Distribuindo, dando assistência. Ele entrou nos minutos finais de um jogo e deu logo assistência direto. Porra, brabo. 3 minutinhos Jorginho. em campo, ele já deu assistência no jogo que ele entrou. E você gostaria de trazer alguém, mano, pra fazer uma menção honrosa aí na mesma posição? Marlon Freitas. Marlon Freitas também é outro que, porra, caraca, tem que ser mais falado esse cara. Tem que ser testado na Verdade. seleção. Pô, pode não ser jogador de Europa e tal, mas, pô, o cara é muito líder, muito dedicado. E ele não erra também, faz o simples dele. Marlon Freitas é uma menção honrosa aí pra mim nessa mesma posição. Menção honrosa, mano. Seguindo essa linha aí, cara, a próxima posição a gente até trocou uma ideia lá no grupo. A gente mencionou o Richard Rios, né? E o Kimmich, do Bayern de Munique. Pô, o Kimmich é aquilo, cara. Sério mesmo, se o time do Bayern estiver arrumadinho, assim, pra ele e tal, ele é o melhor que tem na posição do mundo, assim, né, de questão de distribuição hoje. Aposentou É. Kroos, Modric está no final da carreira, é o Kimmich que é o brabo do momento, mano. E ele jogou fácil. Jogou fácil mesmo. E, assim, não é de hoje, né, mano? Já joga bem há anos. Uhum. E, cara, a gente trouxe ali um trio de ataque. Ali no meio de campo ainda a gente tem o Arias, que eu acho que não seria novidade para ninguém, né? O Arias do Fluminense. Sim. Aí ele Pô, pode ser ali ponta direita ou jogar no meio também. é o motor do Fluminense e também puxa muita jogada de ataque, tá sempre criando chance. Pô, o Fluminense sem ele, cara, eu acho que ficaria muito difícil. Pô, Muito difícil sem o Arias. Ainda ele fez um golaço de falta, né, mano? maior golaço. Maior golaço. E foi o gol que reacendeu para virada de novo, né? Porque o Fluminense Sim. estava tava se tremendo contra O Sam. o Ulsan Hyundai, né? E uma mençãozinha honrosa ao nosso craque Arrascaeta também, né? Que tá jogando muito. A galera ficou chocada com ele lá na Europa, mano. Ele joga muita bola, joga muita bola. Mas pra Joga mim muito. ele fez um grande jogo e outros mais ou menos. É. Até aqui o Ares tá bem melhor mesmo. E o nosso ponta direita, né, cara? Ponta esquerda, o Olise. Ponta esquerda ou ponta direita? Ele é ponta direita, mas, pô, botei o Arias na direita e o Olise no meio. Na Vamos fazer esquerda, no assim? meio? Pode ser. Isso. Pode ser, porque esse ataque tá forte, mano. É, mano. O Olise, pô, jogou muito contra o Oakland, foi um jogo fácil, mas também nos outros dois jogos, ele pra mim foi o destaque do Bayern de Munique, é o cara que cria mais chances. Pô, o Musiala fez um jogão também, mas depois ficou no banco. O Olise é pouco falado pro futebol dele, hein, cara. Pouco falado. Esse cara é muito bom de futebol. Pô, eu vi você comentando lá no grupo também. Na sua opinião, é o melhor jogador da Copa do Mundo até aqui ou tem alguém jogando mais do que ele, você acha? É, mano, porque ele teve, tipo assim, ó. Qual foi o grande desafio do Bayern de Munique? Não teve, entendeu? Não teve. Mas, pra mim, tá entre ele, cara, e na ponta direita, Francisco Conceição, que pra mim tinha que ficar de menção honrosa também, que, a Juventus tomou um piau do Manchester City no último jogo agora, mas nos outros jogos esse cara jogando muita bola, fez Comeu dois a gols bola também. mesmo. E ele é bola, vai ser muito falado ainda, porque ele é novo, tem 20, 21 anos. É, o moleque é joia, pô. E ele tá com 3 gols. Dois, 2 gols. O nosso próximo jogador aí do trio de ataque é o Di Maria, né, mano? Que tá com sim, 3 gols, é um dos artilheiros da competição. sim. Fez gol, participa da maioria das jogadas do Benfica, o Benfica que é o líder do grupo, né? E muito liderado pelo Di Maria, mano. Di Maria, É, pô, também já interminável, cara. Pouco interminável, tá falado, um jogando cara que muito ainda. fez gol em todas as finais que disputou. E um cara que segue jogando muito bola em alto nível. Ele já foi transferido, né? Vai voltar a jogar na Argentina, no Rosário, lá, que é o time que revelou ele. Mas, pô, tá deixando uma ótima despedida até agora no Mundial de Clubes, jogando muito pelo Benfica. Pô, é um jogador com a carreira limpa, cheia de título, campeão mundial. Eu acho que tem. Eu vi uma estatística, se eu não me engano, 15 campeões mundial de seleção, né? Que ganhou Copa do Mundo por seleção. Jogando esse Mundial de Clubes, o Di Maria é um deles, já marcou 3 gols, marcou gol na última final, importante. O maluco é interminável mesmo, mano. E o nosso atacante,
eu acho que esse sim não teria como ser diferente, pelo menos na minha opinião, não vi ninguém jogando mais do que ele, principalmente pelo gol contra o PSG, que é o Igor Uhum. Jesus. Porra, também é indiscutível pra mim, cara. Teve até um atacante aí do Al Ain, eu acho que fez mais gols. Sim. Mas o Igor Jesus fez contra o Seattle Sounders e fez contra o PSG aquele golaço. E fora isso, cara, a quantidade de bola no alto que ele ganha, porra, a quantidade de esforço que ele faz correndo o ataque inteiro, marcando, dando carrinho. Cara, isso é muito importante. Tipo assim, a cada bola que ele ganha, significa mais tempo do Botafogo com posse de bola, significa menos probabilidade do adversário marcar gol. Ele é muito, muito importante, cara. Esse Igor Jesus, caraca, de onde saiu esse maluco? Sério mesmo, ele tá cada vez Não, e melhor. detalhe, não joga só no ataque, né, mano? A gente viu ele jogando na ponta e, além disso, ele acaba criando oportunidades da onde não surgiria. O próprio gol do Botafogo é uma jogada meio que ninguém esperava alguma coisa ali, rolou uma confusão entre a zaga, ele se aproveitou e contou um pouquinho com a sorte também, mas eu acho que a gente citou o Olise, a gente citou o Di Maria também, que é um dos artilheiros da Copa do Mundo, mas de repente de futebol jogado mesmo, na minha opinião, pegando todo o contexto, o Igor Jesus eu acho que é o meu top um, mano. Eu fiquei É, fã do cara nessa Copa do Mundo, pô, tá ali, entre um e dois pra mim. entre um e dois, né? É porque os desafios dele foram muito maiores, então ele tá surpreendendo a gente mesmo jogando essa bola toda. Mas na seleção ele também entrou e fez gol. Esse cara é bom, cara. É. Ele tem que estar na seleção. Pô, melhor do que Pô, Richarlison. melhor, melhor. E um jogador coringa, né, mano? Que joga ali, faz o pivô muito bem, como você falou, ganha a bola no alto e joga na ponta, faz gol. Pô, jogador moderno mesmo, é o que se precisa hoje em dia. Fechamos nossa lista então, né? Fechamos nossa listinha. Enquanto a gente se despede aí, vou deixar esse layout aí só para a galera ver como é que ficou esse time armado aí na seleção. E é isso, galera. Se ficou até o final, deixa aquele like e comenta aí se você discordou de algum dos nomes que a gente trouxe aí. Fala tu, Rodrigão. Isso aí, rapaziada. Eu acho que, pô, a maioria aí é unânime, né? Mas vai ter um ou outro que eu acho que vocês podem discordar. Pode ter visto um jogo que a gente não observou esse jogador e tal. Mas comenta aí, é importante o comentário de vocês. Valeu? Vamos ver como é que Exatamente. vai ficar agora as fases finais, hein? Acompanha aí a TV Clubismo que a gente tá falando de tudo do Mundial todo dia. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu.